Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Janderson Mello, eu sou contador e esse canal é voltado para dar dicas, conversar aqui com você, microempresário, empresário de pequeno porte, sobre gestão financeira, sobre contabilidade para o seu negócio, para a sua micro e pequena empresa, né? E hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto que eu tenho visto muito nos tempos recentes, que é sobre o investimento na Bolsa de Valores. E como você já deve ter visto no título desse vídeo, eu quero conversar aqui com você por que que isso não deve ser uma opção que você deve considerar, pelo menos para agora, né? Porque que, lógico, vale ressaltar que ações são um investimento poderosíssimo, é escalável, é muito poderoso e muito seguro também se você souber analisar onde você está investindo. Mas por que que isso não é uma coisa que você deve considerar para agora? Porque é o seguinte, ação, ela é um tipo de investimento que apesar de ela ser de renda variável e ter uma grande possibilidade de ela subir, muitos influencers, muitas pessoas que se dizem especialistas ou que são especialistas de fato no mercado de ações, eles falam que pelo fato de ela ser variável, pelo fato de muitas empresas, não vou dizer a maioria, mas muitas empresas oferirem dividendos que podem ser recorrentes, isso muito provavelmente, né, as ações elas não vão dar um retorno de acordo com a expectativa que você tem. Porque o que acontece? Lógico, é um investimento muito seguro. Empreender no Brasil é muito complicado, é muito complexo, existem muitas legislações. Dependendo do que você for fazer, você vai ter que ter muitas licenças, vai ter que pagar muitos impostos, muita dor de cabeça. Mas por que essa é uma opção muito melhor para você? Porque a ação, apesar de... É aquela questão, né? Tem um pressuposto no mundo das finanças que quanto maior o risco, maior o retorno ou maior a possibilidade de retorno. E quanto maior a segurança, menor o retorno ou menor a possibilidade de retorno. E pelo fato de ação ser algo muito mais simples, porque o que acontece? Você compra uma ação, você está comprando uma pequena parte de uma empresa, e com essa pequena parte você vai ter direito a tanto a valorização quanto aos dividendos, né? Quanto o juro sobre capital próprio, quanto o dividendo e quanto outros proventos que essa empresa eventualmente pode distribuir aos sócios. Só que a grande questão é o seguinte, que muito provavelmente a empresa que você vai comprar, ela é uma empresa que a gente chama de blue chip, são empresas já que são consolidadas no mercado, são empresas valorizadas e muito provavelmente ela não vai ter um crescimento tão acentuado. Outra questão também é que geralmente, né, o retorno dela não vai ser tão grande assim, não vai ser ali mais que 20% por mês, né, ou por ano, dependendo da métrica que você estabelecer. Então, o que acontece? Você vai precisar de muito, muito dinheiro para ter um retorno considerável. Então, para você ter aí um salário de, sei lá, 5 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, você vai ter que colocar muito, muito dinheiro. Dinheiro que provavelmente a grande maioria dos micro e pequenos empresários não tem. E eu não estou falando isso aqui em tom de menosprezo, eu estou falando o seguinte, porque você tem um capital pequeno, né, onde você precisa ter um retorno maior, né? E apesar das dificuldades, apesar das dores de cabeça de empreender, a possibilidade de você conseguir ter um retorno maior é muito, muito maior do que se você investir em ações, né, na Bolsa de Valores. Então, o que acontece? É muito melhor que você busque um crescimento agora, é muito melhor que você busque aprender a investir em marketing. Eu garanto para você que você vai ter um retorno muito maior no curto prazo. A possibilidade de seu negócio dar certo é muito grande. Uma coisa que eu sempre falo aqui no canal é sobre a questão da gestão financeira. É algo poderosíssimo para o seu negócio. Não quer dizer que é a única coisa que vai fazer o seu negócio crescer, mas eu garanto para você que com gestão financeira você vai chegar muito longe. Se você investir em marketing, se você investir em aprender sobre o seu negócio, você vai melhorar muito ao longo do processo e você vai com certeza potencializar as suas possibilidades de ganho, né? Então você deve me perguntar assim, então pô, a ação é ruim? Não, na verdade a ação é muito, muito bom. Como eu falei, a ação ela tem um potencial de escalabilidade muito grande, né? Um investimento que muitas pessoas fazem e muitas pessoas acham bom também, são as questões das kitnet, né? Que, para quem não sabe, você faz ali um quarto onde tem as coisas básicas de uma casa, só que de tamanho reduzido, e aí você aluga aquele valor, né? Uma kitnet ela tem um retorno muito maior em relação a uma casa, né? Então, só que o que acontece? Você não consegue ali no seu local fazer, sei lá, 1 milhão de kitnet, ou se você pegar ali 1 bilhão de reais, você não vai conseguir pegar e colocar 1 bilhão em kitnet.
Só que você pegar 1 bilhão, você consegue colocar 1 bilhão em ações. Lógico, você não vai comprar de uma única vez, tem toda ali mas se você tiver 1 bilhão para comprar em ações, com certeza você vai ter também profissionais ao seu lado para lhe mostrar como é que faz isso e fazer isso de uma forma muito mais segura, né? Porque se você comprar 1 bilhão em ações de uma empresa, no outro dia ou na mesma hora essa empresa estoura, né? E vai ter uma grande especulação. Ou de acordo, se você colocar ali 1 bilhão, falando aqui de uma outra coisa já mais complexa, que eu nem deveria estar falando nesse vídeo, mas se você colocar ali 1 bilhão para comprar 1 bilhão de ações de uma empresa, a partir do momento que for executando as ordens de compra, você vai comprar muito caro até chegar a completar 1 bilhão. Ou, lógico, se você configurar o home broker da corretora, você não vai nem chegar a comprar, porque o preço vai subir demais. Enfim, voltando à questão, a ação ela é poderosa, ela é escalável, mas, como eu falei, não é o investimento que você deve considerar agora, considerando que você vai precisar de muito dinheiro e considerando que muito provavelmente você não tem esse dinheiro agora, mas você tem um dinheiro reduzido, onde você pode investir no seu negócio. Quem são as pessoas que compram ações hoje em dia? Lógico, tem grandes bancos, grandes empresas que compram parte de outras empresas muito pela questão de diversificação. Só que, lógico, essas empresas, muitas delas já estão consolidadas no mercado. Um grande exemplo de empresa aí que compra ações de muitas empresas ao redor do mundo é a Microsoft. Eu acredito que você conhece a Microsoft, que é a empresa que desenvolve o Windows. Inclusive, um tempo atrás, ela comprou participação até na Globo, que é a Globo Telecomunicações aqui do Brasil. E é um exemplo disso. Outro exemplo também são pessoas, por exemplo, você fez seu negócio cresceu, você tem muito dinheiro do negócio que você recebeu. Lógico, o mercado ele é volátil, né? Você, ao longo do que você, quando o seu negócio crescer, contadores, administradores, economistas, advogados vão falar isso para você e você vai precisar diversificar o seu patrimônio. Uma opção é quando você tiver muito dinheiro, você compra ações, você compra títulos. Ah, então a ação é ruim? Não, depende muito do momento que você está vivendo. Então, para você que é micro e pequeno empreendedor, eu acredito fortemente que a ação não é o melhor investimento. Um investimento bom, onde não necessariamente seria um investimento, é colocar o caixa da sua empresa numa renda fixa, onde você sabe que não vai baixar. Não é o melhor investimento, pode ser que venham pessoas e digam, mas tu está falando que a ação não é ruim, está dizendo que renda fixa é boa. Não exatamente, eu estou falando aqui para o momento que você está vivendo, de acordo com a sua estratégia, né, a renda fixa pode ser a melhor opção para você colocar o caixa da sua empresa, né? Você colocar o caixa da sua empresa e você ter mais ali uma segurança, porque, lógico, ela vai render. Geralmente, empresa tem um caixa muito mais poderoso, mesmo que seja uma micro e pequena empresa. Uma pessoa normal aí, sei lá, ela guarda 10 mil reais. Uma empresa, uma micro e pequena empresa tem de caixa geralmente, sei lá, 20, 30, 40 mil reais. Uma pequena empresa que tem uma gestão financeira boa, uma pequena empresa que tem processos bem definidos, mesmo que seja pequena. Então, é basicamente isso, né? Como eu falei, esse canal eu sempre busco trazer ele em tom de uma conversa aqui na primeira pessoa, com você, micro e pequeno empresário. E eu acredito que você deve ter sido bombardeado ao longo dos últimos meses ou anos que ações são ótimas opções, que ações vão mudar a sua vida e que se você colocar dinheiro em ações, você vai receber um salário periódico todos os meses, ou todos os trimestres, todos os bimestres. E se você colocar em ação, você vai ter 99% de chance ao longo de 6 anos de receber um valor todo mês, todos os meses. Só que a questão é o seguinte, esse valor você vai ter que ter muito dinheiro, o mercado ele é volátil, você pode se frustrar com isso. É muito melhor que você invista em algo que você já entende, em algo que pode lhe trazer um retorno. E lógico, você pode futuramente se investir em ações, você pode investir em ação agora, né? Nada impede você de investir em ação nesse exato momento, mas não coloque ação como uma coisa que vai mudar a sua vida. Eu acredito fortemente que empreendedorismo é uma das coisas mais poderosas que existe. E eu não estou falando de empreendedorismo de pegar ali uma empresa, montar um CNPJ e fazer uma mega companhia. Mas eu estou falando de empreendedorismo que se você pegar uma caixa de bombom e fizer ganho de escala com essa caixa de bombom, comprar ela por um valor X e vender esse bombom separadamente para os seus vizinhos, para as pessoas, você vai ver que o que é o ganho de escala. E quando você compra uma coisa ali com uma quantidade maior para conseguir um preço menor e vende a unidade daquilo por um preço maior, onde não vai parecer tão alto para o consumidor final, mas na verdade você vai ter um ganho de escala. Isso é ganho de escala. Então, isso é empreendedorismo. Empreendedorismo não é só montar uma grande companhia, fazer um CNPJ, contratar 5 mil pessoas e fazer um grande negócio, sabe? Empreendedorismo
é cada coisa onde você busca encontrar soluções para agregar para a vida dos outros e agregar para a sua vida também. Então, espero que o texto tenha sido claro, espero que eu não seja cancelado pelos gurus de finanças aí da internet, mas tenha muito cuidado com as ações, você pode se frustrar. Tenha muito cuidado ao colocar expectativas de crescimento, de riqueza em ações, porque dependendo do momento, dependendo da estratégia, isso definitivamente pode não ser a melhor opção, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se foi útil, não deixe de deixar o seu like, não deixe de inscrever, está vindo muita coisa legal aqui no canal para você micro e pequeno empreendedor. Até a próxima!